Devocional Capunga, nosso momento diário de reflexão da Palavra de Deus. Nestas últimas 3 semanas, nós temos estudado o Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, texto esse, bloco textual do Evangelho de Mateus, conhecido como Sermão do Monte. E hoje estaremos lendo os 2 últimos versículos deste capítulo, capítulo 7, versos 28 e 29. Leiamos. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas. O sentimento ali que passava pela mente dos discípulos de Jesus, pela multidão que ouvia aqueles ensinamentos esses que tanto transformaram vidas naquela época e têm transformado vidas até o dia de hoje, era um sentimento de maravilha. As pessoas estavam maravilhadas com aquelas palavras. Estavam maravilhadas porque o Senhor Jesus, ele falava com autoridade, porque ele falava daquilo que ele vivia. Acompanhada a sua fala estavam as suas obras, estavam os seus sinais, estavam os seus milagres. Não somente apenas palavras vazias, jogadas ao vento, ou palavras previamente programadas, como por exemplo era dos escribas da época. Homens que eram especialistas na letra da lei e que ensinavam por uma questão ou de profissão, ou de obrigação, ou de uma religiosidade estéril naquela época, quando ensinavam nas sinagogas. Mas Jesus ensinava de forma diferente. Ele falava com autoridade. Ele falava como filho de Deus. Ele falava como aquele que sabia que essas palavras conduziam à vida eterna. Aquelas pessoas que ficaram maravilhadas, elas entendiam que essas palavras que elas ouviram vinham da parte de Deus. E nós hoje, quando abrimos a Bíblia Sagrada, nós temos que ter essa convicção também, de que as palavras contidas neste livro não são palavras meramente humanas, mesmo que tenham sido escritas por homem, mas foram escritas, inspiradas pelo Espírito Santo, como nos diz a 2ª carta de Pedro, no capítulo 1, verso 21. Devemos entender que Deus, ele se fez manifestar aos homens através da sua palavra, e nela nós encontramos a sua vontade, os seus princípios, todo o projeto de Deus para a humanidade. O desafio que deixamos no dia de hoje para você, meu irmão, meu amigo, que nos assiste, que nos vê nesse momento é: devemos ter diante da palavra de Deus o reconhecimento de que essa palavra vem do Senhor, o reconhecimento de que essa palavra nos leva à sua presença, nos leva à salvação e à vida eterna. Que todos nós possamos meditar nela, que todos nós possamos ter nela o objeto da nossa reflexão e a convicção de que através dela, quando produz a fé em nosso coração e o arrependimento, nós chegaremos à presença de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Amantíssimo Deus, eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra e por todos os ensinamentos que nós encontramos nela. Ajuda-nos a cada vez mais colocá-la em prática em nosso dia a dia. E é no nome de Jesus que oramos. Amém.